Hoje nesse vídeo eu quero te mostrar o passo a passo aqui de como que você consegue montar a sua reserva de emergência da forma mais correta possível. E se você ainda não é inscrito nesse canal, não se esqueça de se inscrever, ativar o sininho, deixa seu joinha aqui para ajudar o nosso canal a crescer cada vez mais e mais. Eu estou sempre trazendo conteúdo relevante para você que quer aprender sobre mercado financeiro, sobre bolsa de valores. Então, fica ligadinho até o final se você já gostou desse assunto e vamos lá para a tela do meu computador que eu quero te explicar como que você pode montar a sua reserva de emergência. Fala aí, beleza? Já estou aqui na tela do meu computador para te explicar como que você vai fazer para você montar a sua reserva de emergência. Estou aqui com um guia prático, tá? Para que você seguir, para que você se oriente realmente o que você precisa, o que é necessário, né, para você montar a sua reserva de emergência da forma mais correta possível, né, da forma mais simples também, né. Então vamos lá, vamos aqui para o nosso slide. Então aqui é o guia prático de como você montar a sua reserva de emergência. Vamos lá. A primeira coisa, vamos ver aqui a nossa introdução, né? A gente tem aqui, ó, os itens que a gente vai abordar hoje, que é o que é uma reserva de emergência, qual é o tamanho ideal da reserva de emergência, qual é o tamanho para você, né? Como começar a construir sua reserva de emergência de forma realmente certa, quais são os tipos de investimento recomendado que você pode fazer a sua reserva de emergência e deixar o seu valor lá, beleza? E aqui a conclusão. Então vamos lá, vamos abordar esses itens aqui para mim estar falando um pouco para vocês como que funciona, né? Bom, o que é uma reserva de emergência? Quando a gente fala de reserva de emergência, a gente está falando, né, de um lugar onde você tem que ter uma liquidez, você tem que tirar esse dinheiro na hora que você precisar, né? Não pode estar num lugar onde você não consiga tirar, né? Então, a reserva de emergência nada mais é do que um valor que você tem que guardar para que você se resguarde no futuro contra alguns eventuais problemas. Então, eu coloquei aqui, ó, esse valor costuma ser equivalente a vários meses de salário ou faturamento garantido que, mesmo em caso de desemprego ou perca de clientes, caso você trabalhe como autônomo ou pessoa jurídica, por exemplo, você não fique em uma situação problemática em relação a dinheiro. Então, a reserva de emergência ela é muito peculiar, ela depende muito da pessoa, ela varia bastante, então ela vai de pessoas para pessoas, cada pessoa tem a sua reserva de emergência. Então, é importante lembrar que até as mesmas pessoas que gostam de planejar, pessoas que são detalhistas, pessoas que segue bem certinho o planejamento, às vezes acontece alguma coisa fora do esperado, né? Então, infelizmente, diversos fatores podem nos levar a gastar uma boa quantia de forma indesejada. Então, esses fatores vão desde os citados acima até falha no carro, problema de saúde, manutenção da casa, entre outros, né? Portanto, a reserva de emergência é um dinheiro guardado, igual eu tinha dito, para situações de emergência. Então, é bom lembrar que reserva de emergência ela serve para situações de emergência, entendeu? Então, podendo ser sacado rapidamente, foi o que eu falei. Então, você tem que ter o seu dinheiro alocado num lugar onde você consiga tirar ele rapidamente, na hora que você precisar, tá? E um lugar, lógico, que fique rendendo ali acima da inflação. Isso a gente vai chegar lá, eu vou te mostrar. Mas quanto exatamente você deve separar, né? Quanto você deve guardar para ter essa segurança? Então é sobre isso que a gente vai falar aqui nos próximos slides. Como o nome já diz, a reserva de emergência, o fundo emergencial, o fundo de emergência, é um valor poupado para imprevistos, para as coisas que você não consegue prever, certo? Então vamos lá para o próximo slide aqui. Qual é o tamanho ideal da reserva de emergência? Qual é o tamanho certo, né? Ó, não existe uma regra, tá? Não existe uma regra porque é aquilo que eu disse para você, né? Cada pessoa sabe o quanto gasta, cada pessoa tem um orçamento diferente da família, né? Às vezes você gasta menos, outra pessoa gasta mais. Às vezes você trabalha por conta, outra pessoa trabalha registrado, então você tem um nível maior de gasto, outra pessoa não tem. Então aqui, ó, cada caso é um caso justamente pelos fatores que comentamos anteriormente, como profissão, modelo de trabalho e necessidade de orçamento. Sabendo disso, confira os principais fatores que podem ser levados em consideração. A média
mensal de gastos. Então, você não pode pegar tudo que você gasta, tem que pegar a média mensal do que você gasta, né? Como comentamos, a reserva de emergência costuma ser montada a partir do orçamento pessoal da pessoa ou da família, né? O que você tem aí na sua casa, as pessoas que estão na sua casa, seus filhos, seus parentes, às vezes você mora com sua mãe, seu pai. Então, na verdade, sua família, né? Então, se sua média de gasto é de R$ 2.4 mil, 2.400, esse é o valor que será usado como base de cálculo, tá? A gente vai fazer um exemplo no próximo slide em relação a isso aqui. Antes de qualquer coisa, é importante aprender, compreender que o tamanho da reserva de emergência depende muito do padrão de vida, do perfil de cada pessoa, né? Foi aquilo que eu falei. Tem pessoas que têm um gasto maior, tem pessoas que têm gasto menor. Então, depende muito de cada um a reserva de emergência. Então, vamos lá. Então, aqui a gente tem 3 modelos de trabalho, mais ou menos, que é o modelo da pessoa que trabalha aqui empregada numa empresa. Aqui eu até escrevi aqui, ó. O que muita gente não leva em conta é que quando se trata de fundo de emergência, pessoas com diferentes perfis profissionais podem ter diferentes necessidades. Uma pessoa concursada, por exemplo, tende a ter maior estabilidade profissional, porque ela é concursada, ela trabalha, né, concursada. Isso é difícil a pessoa ser mandada embora, né? Então, com isso, uma reserva de emergência de 3 meses pode ser suficiente, já que é pouco provável que ela seja demitida, né? Então, aqui a gente tem outro lado também, que é a pessoa que trabalha aqui registrada, né, que trabalha aqui numa instituição privada. Por outro lado, quem trabalha como empregado em uma empresa privada, por sua vez, está mais sujeito a variações de economia do mercado, há um risco mais elevado a ficar sem trabalho por um período. Nesse cenário, uma reserva de 6 meses pode trazer mais tranquilidade e segurança. Então, a gente tem aqui, para quem trabalha como para o governo, né, concursado, enfim, você sabe que você pode fazer uma reserva de 6 meses também. Isso não tem nada a ver, mas isso já é só um exemplo para dizer que você vai ter mais estabilidade. Isso não quer dizer que vai suprir, né? Em 3 meses ali você vai suprir a sua emergência, né? Mas é bom você ter uma reserva de emergência de 6 meses que eu indico para você, tá? Então, aqui se você trabalha registrado com o CLT, no mínimo 6 meses de reserva de emergência. Então, e a reserva de emergência é baseado nos custos que você tiver, não custos adicionais, por exemplo, você ficar gastando dinheiro à toa, né? Tem que ser coisas de emergência mesmo, né? Então, já para quem atua como autônomo profissional liberal ou pessoa jurídica, você é MEI, você trabalha por conta, a incerteza é ainda maior. Por quê? Nesses casos pode valer a pena construir uma reserva de emergência mais robusta, poupando de 6 a 12 meses de orçamento mensal. Por quê? Porque imagina, você é autônomo, tem meses que você tira, por exemplo, você tem uma média de salário de 5 mil reais, só que tem mês que você não tira 5 mil, tem mês que você tira 3, tem mês que você tira 6, então sempre tem aquele jogo de cintura. Você tem que saber mais ou menos a média de quanto você ganha, e para você suprir as suas necessidades aí, caso você precise dessa reserva de emergência. Então tem que ser um planejamento mais detalhado, mais trabalhado, né? Então tem aqui 3 modelos de trabalho, por isso que cada pessoa tem aí a sua reserva de emergência diferente da outra, né? Uma reserva de emergência de 6 meses às vezes não se aplica para quem é autônomo, né? Ou de 3 meses também, beleza? Então bora pro próximo slide aqui. Bom, aqui tem um exemplo prático, né? Seguindo as sugestões anteriores, vejamos alguns exemplos do tamanho que cada reserva de emergência pode ter. Aqui tem um valor de R$ 2.400 no orçamento mensal, profissional concursado, né, 3 meses, que daria aqui reserva ideal de 7.2 mil, né, 7.200, né. Aqui empregado assalariado, com o mesmo valor, mantém ali a faixa de 2.400, tá, orçamento mensal. Aqui 6 meses já daria 14 mil, né, e 400. Autônomo PJ aqui seria 12 meses, que daria o valor de 28 mil aqui, 800 reais. Então, para você ver como é que muda aqui a dimensão, né? Como é que muda o tanto de dinheiro que você tem que ter de reserva em relação à sua profissão, em relação ao seu perfil aí, tá? Beleza? Para o próximo slide aqui, como começar a construir uma reserva de emergência? O que você precisa? Como que você pode começar? Vamos lá. Como começar uma reserva de emergência?
Quando começamos a pesquisar, a estudar sobre investimento, é bastante comum pensar no longo prazo. Afinal, quem não sonha com renda passiva e uma aposentadoria tranquila, né? Quem que não sonha? Porém, antes de investir para um futuro mais distante, é importante ter a sua reserva de emergência construída. Por quê? Senão você vai pegar todo aquele dinheiro que você investiu, né? E você vai acabar gastando se você precisar e você não tiver reserva de emergência. Então não é bom você começar a investir antes de você montar a sua reserva de emergência. Então esse texto aqui está dizendo basicamente isso aí. Então você tem que montar o seu colchão de liquidez, né? Isso garantirá que você tenha o dinheiro guardado para curto prazo, podendo resgatá-lo rapidamente em caso de emergências, beleza? Então aqui a gente tem um ponto muito crucial, que é você investir para longo prazo no investimento, só que você tem que ter a sua reserva de emergência para curto prazo. Por exemplo, deu um problema aí no seu carro, você precisa tirar o dinheiro e você não vai precisar tirar dinheiro de investimento a longo prazo seu, tá? Você vai ter a sua reserva. Então isso é muito importante, tá? Porque senão você acaba querendo começar errado no mundo do investimento. Eu já fiz até um vídeo relacionado a isso aí, tem aqui no meu canal. Se você não viu ainda, você pode entrar aqui e ver, tá? Então, reserva de emergência é para emergência, tá? Não é um investimento, é uma reserva de emergência. É um pool separado, é um dinheiro separado que você vai utilizar para emergência, beleza? Então, para o próximo aqui. Estratégia de economia de dinheiro para montar sua reserva de emergência. Defina a meta mensal, tá? Então, assim, você tem que ter uma meta mensal que você vai guardar todo mês. Então, montar uma reserva de emergência exige foco, paciência e comprometimento. Certamente ter uma meta mensal de quanto poupar ajuda muito a criar disciplina necessária e desenvolver hábito de poupar. Porque assim, não adianta você falar, eu vou montar uma reserva de emergência. Aí você fala, não, esse mês eu vou colocar 100 reais. Aí o mês que vem você coloca 10 reais. Aí daqui um mês você não coloca mais nada. Aí passa 2 meses você não coloca mais nada. Aí daqui 3 meses você bota 50. Cara, não adianta. Para você montar uma reserva de emergência é a mesma coisa de investir. Você precisa ter consistência, você precisa ter foco. E, cara, você tem que criar um hábito de investir, né? Guardar esse dinheiro todo mês, pelo menos um valor ali, você define um valor que você quer investir. Por exemplo, você fala, eu vou tirar 10% do que eu ganho para mim fazer a minha reserva de emergência, beleza? Então esse é um valor ideal mais ou menos aí estipulado para você fazer a sua reserva de emergência. Então aqui, no entanto, fique atento, é muito importante que essa meta de poupança mensal seja realista. É lógico, você não pode também pegar algo que você não consiga guardar. Fala, não, eu vou guardar, você ganha R$1.000 por mês, fala, vou guardar R$500, porque é difícil, entendeu? Mas se você ganha R$1.000, aí você pode guardar 10%, que é R$100, né? Então você fala, vou guardar todo mês R$100 para criar minha reserva de emergência, beleza? Então, a reserva de emergência, se a gente for ver, ela é 6 meses para pessoas que trabalham como CLT, né? 6 meses de salário, 6 meses de salário. Vamos supor, se você gasta R$1.000 todo mês com as despesas da sua casa, despesas comuns, não é luxo, não é lanche que você come, não é passeio que você faz, é coisas necessárias, né? Então, você precisa gastar dinheiro com coisas necessárias quando você precisar da reserva de emergência, né? Você tem que fazer esse cálculo aí. Então, você vai usar esse dinheiro para comprar coisas que é de emergência, né? Por exemplo, você ficou desempregado, você não vai querer pegar a reserva de emergência e sair gastando a torta direita. Então, economize aí 10% do seu salário, cria sua reserva de emergência em cima do valor que você usaria para emergência mensal, beleza? Então, bora para o próximo slide. Tem uma motivação clara. A maioria das pessoas deseja ganhar mais e acumular dinheiro. Porém, muita gente esquece de que dinheiro por si só não é um motivador forte o suficiente para manter nossa disciplina no longo prazo. Por isso, ao poupar sua reserva de emergência, pense no que ela representa para a sua vida. Então, escolha aqui uma motivação clara. Ela pode ser algo como dormir tranquilo, não precisar de poupar com dinheiro, preocupar com dinheiro, tá? Ter liberdade para arriscar mais carreiras e fazer o que você gosta, saber o que pode ajudar a sua família e o que eles precisam. Então, assim, fica mais fácil manter o hábito de guardar dinheiro todos os meses, porque você tem que ter um foco, você tem que ter um motivo maior, uma força maior, algo que te motiva a guardar aquele dinheiro. É lógico, às vezes você quer fazer uma viagem dos sonhos, às vezes você quer dar o melhor para sua família, às vezes você quer, sei lá, arrumar um emprego melhor. E você tem que ter foco, né, para isso, certo? Então não adianta você guardar por guardar. Dinheiro não é motivação, né? A gente tem outras coisas por trás da nossa vida que nos motiva mais, né? Então use essa força como um combustível para impulsionar, né? Beleza? Então
Então use aí a sua motivação para ajudar você a poupar dinheiro, beleza? Então bora lá para o próximo aqui. Como começar a construir a reserva de emergência? Bom, primeiro, monitore todos os seus gastos. Um dos segredos de qualquer pessoa para o sucesso financeiro é o monitoramento dos gastos mensais. Você pode fazer isso por meio de uma planilha financeira, até mesmo de aplicativos. Hoje a gente tem bastante aplicativo, né, que você consegue controlar, fazer planilha de gastos mensais, né? Então, e planilhas detalhadas. Então fica fácil identificar oportunidades para você controlar e planejar financeiramente. É muito fácil. Hoje está muito fácil, está na mão. Para quem sabe usar o Excel também é melhor ainda. Evite as tentações de curto prazo. Todos nós temos hobbies pequenos, prazeres, até mesmo bens materiais que gostaríamos de adquirir. Às vezes nós deparamos com algo que parece irresistível e nosso impulso é realizar a compra e gastar dinheiro sem pensar tanto no futuro. Então é esse espírito consumista que nos consome, entendeu? Então o brasileiro por si próprio ele já é consumista, né? Ele gasta muito. Então tente não comprar, tente não ficar fazendo gastos, dívidas, conta com coisas banais, com coisas que não vai agregar valor no seu futuro, beleza? Então, se você for comprar um livro para estudar, beleza, é investimento. Se você for comprar um curso, é investimento. Então, essa aula vai ficar um pouquinho longa, mas é bem explicativa para você conseguir entender, tá? Então, pare de gastar dinheiro com coisas que não são úteis para você, tá? Então, você precisa fazer isso para você cortar os gastos, cortar os custos, para você conseguir fazer a sua reserva de emergência. Porque não adianta você fazer a sua reserva de emergência e você tá cheio de dívida, entendeu? Porque na hora que você for pagar a dívida, você vai tirar dinheiro da reserva de emergência. É igual você investir e não ter reserva de emergência. Você vai tirar dinheiro do investimento para suprir, né, a emergência. Então, aumente seus investimentos aos poucos. Então, devagar você vai galgando patamares, aumentando seus investimentos também, beleza? Então vamos pular aqui para o próximo slide. Quais são os tipos de investimentos recomendados para você colocar o seu dinheiro, para você guardar, colocar o seu dinheiro, deixar ali como reserva de emergência? Vamos lá. Quais são esses investimentos? Bom, primeiro, a gente tem que entender que esse investimento ele tem que ser de baixo risco, tá? Ele não pode ser um investimento de alto risco, por exemplo, em ativos voláteis, ativos que têm variações, tá? Por exemplo, aí como bolsa de valores, você não pode investir, sei lá, enfim, ficar comprando ativos que têm volatilidade, que não sabe, não tem um valor certo na hora de você pegar ele. Por exemplo, se você investir em renda fixa, você sabe quanto você vai pegar, quanto está rendendo. Só que o investimento de renda variável você não consegue saber, ele pode cair. Você pode colocar R$100 hoje, amanhã você pode estar com 50 só. Ou você pode colocar também, amanhã está com 200, só que não é garantido, entendeu? Não, você não tem garantia investimento de ativos voláteis, ativos que tem variação, tá? Então, é renda variável, tá? Então, tome muito cuidado, tá? Já também, ele tem que ter a alta liquidez, você tem que precisar desse dinheiro e esse dinheiro tem que estar na mão, beleza? Porque se esse dinheiro não estiver na mão, você fica na mão, não é verdade? Então, você precisa do dinheiro, precisa pegar o dinheiro, e esse dinheiro não entrou, você não consegue pegar esse dinheiro, então não adianta você ter essa reserva de emergência. Então, ela não é reserva de emergência, entendeu? Então, ele precisa ter alta liquidez. Na hora que você precisar desse dinheiro, ele pode vir na sua mão, beleza? E também, ao mesmo vale para quem decide investir em bens como imóveis. Se houver uma situação de perca de emprego, por exemplo, pode ser que o imóvel demore meses para ser vendido. Então, o imóvel não é um bom lugar para você deixar dinheiro lá, beleza? Por isso, é fundamental que sua reserva de emergência esteja em uma aplicação de alta liquidez, podendo ser resgatada rapidamente caso haja um contratempo. Então, foi isso que eu falei. Ao construir uma reserva de emergência, um dos principais pontos que o investidor deve observar é onde ele vai investir o dinheiro poupado. Nesse sentido, deve ser levado em consideração o baixo risco e liquidez. Então, são dois pontos cruciais aí, beleza? E o terceiro ponto foi que eu falei, que é onde já inclui aí o baixo risco, né? Você não colocar em ativos voláteis. Quais são os tipos de investimentos recomendados? Bom, hoje a gente tem a poupança, né? A gente conhece muito essa poupança aqui, porém, a poupança ela está muito fora, né? Ela está muito fora, está muito baixa, não compensa hoje você pegar o seu dinheiro e colocar numa poupança, porque ela não rende acima da inflação. Então você acaba perdendo, o seu dinheiro acaba perdendo o valor alocado em uma poupança, né?
Então é complicado hoje você pegar a poupança e colocar dinheiro e deixar lá, beleza? Então não vou entrar muito em detalhe aqui sobre poupança, logo logo eu coloco um vídeo aqui no meu canal falando só sobre investimento em poupança, qual que é a diferença entre a poupança e outros investimentos aí que paga mais. Então não é um lugar legal, tá? Beleza? Então vamos pular esse slide aqui. Bom, a gente tem aqui os fundos DI, né? Os fundos DI são conjuntos de investimento administrados por gestores profissionais. Esses gestores aplicam o dinheiro dos cotistas, pessoas que compram as cotas do fundo em renda fixa. Uma das grandes vantagens dos fundos é a renda fixa, e também existe uma possibilidade de receber o dinheiro no mesmo dia em que você pede o saque. Então você pede o saque, você tem a possibilidade de ter esse dinheiro no mesmo dia, tá? Para isso é preciso solicitar o resgate do dinheiro até 1h30. Além disso, o fundo do investido deve ser um fundo de zero, onde você retira esse dinheiro no mesmo dia, tem que ter liquidez imediata, beleza? O ponto contra é que fundos cobram taxas de administração, somando isso à incidência de imposto de renda sobre o rendimento, porém com uma vantagem, eles podem render mais que a poupança, então muito legal, né? Então esse fundo dele já rende mais que a poupança, tá? No caso dos que tenham taxas de administração menos que 1 ao ano, então compensa, mesmo assim o fundo DI compensa você investir nele, tá? Então aqui a gente tem também o Tesouro Selic, é um título do governo, tá? Título público, onde você consegue investir, deixar a sua reserva de emergência lá alocada também. Vamos lá, o Tesouro Selic é um título público ofertado pelo Tesouro Direto do Governo Federal. Esse investimento paga até 100% da taxa Selic, a taxa básica de juros. Então, na prática, isso significa que seu dinheiro estará sempre trazendo rendimento, equivalente aos juros da economia brasileira, protegendo o seu poder de compra. Então, seu dinheiro não vai perder valor, beleza? Porque você sabe, hoje você tira o dinheiro do banco e ele já perde valor. Aí vem aí as taxas de juros, vem aí também a inflação, e seu dinheiro não acompanha a inflação se ele tiver debaixo do colchão, se ele tiver também lá na poupança, igual eu falei aqui, né? A gente tem uma vantagem no Tesouro Selic, a segurança. Os títulos públicos são considerados um dos investimentos mais seguros do país, porque assim, você pensa assim, uma instituição financeira, lá um banco, vamos pegar o banco aí do Brasil, o Banco do Brasil ele pode quebrar, né? O Banco Itaú, só que você acha que o governo quebra, né? O governo quebra primeiro que uma instituição privada? Não quebra, né? O governo é público, assim, o último cara a quebrar é o governo. Então, isso é muito bom, beleza? Então, o investimento mais seguro do país são os Tesouros Selic. Seu dinheiro tem garantia no Tesouro Nacional, né? Então, aqui é um lugar muito da hora, legal para você deixar o seu dinheiro no Tesouro Selic, né? Então, vamos aqui para o próximo slide, não vou entrar em detalhe aqui. E também o Tesouro Selic hoje ele está rendendo a taxa Selic, só para deixar avisado para vocês aí, se eu não me engano está 11,75, alguma coisa assim, e está sempre aumentando aí, né? Porque está muito alta a inflação, né? E o governo tem que controlar aí com as taxas de juros, então vai estar sempre crescendo as taxas de juros para desincentivar o consumo, para baixar um pouco aí, né? Essa inflação. Então, beleza? Então, o Tesouro Selic é um lugar muito bom para você deixar. Bom, a gente tem os CDBs com liquidez diária também. CDBs é o certificado de depósito bancário, né? Nesse tipo de investimento, você empresta o dinheiro a um banco que devolve o valor acrescido de juros. Esses juros são calculados com base em uma porcentagem do CDI, né? Um indexador próximo da taxa Selic. Há CDBs que pagam, por exemplo, 100% do CDI, 90% do CDI e assim por diante. Então, certificado de depósito interbancário, né? 90% do CDI, que é certificado de depósito interbancário, beleza? Então, CDB é certificado de depósito bancário, CDI certificado de depósito interbancário, relações entre bancos, né? Dívidas cobrança entre bancos, né? Então, porém, é preciso ficar atento nem todo CDI tem liquidez diária, tem que tomar muito cuidado. Então, alguns CDBs de baixa liquidez acabam atraindo investidores por oferecer uma rentabilidade maior. Então, tome muito cuidado. Às vezes, tem algum CDB lá que paga 200% da taxa do CDI. Então, às vezes, a liquidez dele é muito longa. E se você precisar, você vai acabar pagando algum imposto a mais, né? Imposto de renda. Quanto mais rápido você tirar o dinheiro de lá, maior será o imposto que vai ser cobrado. Então, você tem que tomar muito cuidado, porque tem CDBs que não tem liquidez, né? Não é de zero, beleza?
Então toma muito cuidado, mas tem alguns CDBs que é bom, você pode colocar também o seu dinheiro lá para render. Conclusão, ao ter um valor poupado capaz de sustentá-lo por algum mês, você tem a tranquilidade para trabalhar e honrar com seus compromissos financeiros. Então se você ficar numa dívida, se você entrar numa dívida, se você entrar numa pindaíba, você não vai ficar devendo para ninguém, porque você vai ter uma reserva de emergência para te assegurar. Você não vai precisar pegar dinheiro emprestado com o banco, não vai pegar dinheiro emprestado com seu primo, com seu pai, com seu irmão, com a sua mãe, porque você tem a sua reserva de emergência, além de ter recursos disponíveis em caso de imprevisto. Na hora de começar a montar sua reserva de emergência, é importante escolher aplicações que tenham não só baixo risco, mas também alta liquidez, já que o valor aplicado deve poder ser resgatado a qualquer momento. Outro ponto importante é que a reserva de emergência é básica para qualquer tipo de investidor, desde conservador ao mais arrojado. De forma geral, ela é fundamental antes mesmo de você pensar em investimento a longo prazo. Afinal, nunca sabe quando alguma eventualidade pode surgir e você pode precisar de dinheiro, beleza? Então, o principal motivo de ter uma reserva de emergência é você ter tranquilidade, né? Você poder dormir com a cabeça tranquila no colchão, no travesseiro. Então você não vai se preocupar em ficar, se der algum problema na sua vida, a parte financeira vai estar bastante resolvida, né? Então, conclusão, a reserva de emergência atua como um fundo de segurança, trazendo mais tranquilidade para a sua vida, beleza? Então aqui já acabou o nosso slide, a nossa apresentação. Então a reserva de emergência é uma coisa que você precisa ter, é um dinheiro que você precisa guardar, é um dinheiro que você precisa poupar para você não ficar na mão nos tempos difíceis, beleza? Então essa foi a aula de hoje, acredito que você gostou aí, foi um pouco longa, mas foi bem explicativa para você poder entender. Tentei ser muito rápido aqui nos slides, não entrei muito em detalhe, mas acredito que te ajudou bastante. Se te ajudou, cara, não esquece de deixar para nós aí o seu like, compartilhar esse vídeo, ativar o sininho aí para você receber toda vez as notificações dos vídeos desse canal, beleza? Coloca no comentário o que você achou também, e eu vou ficando por aqui, e até a próxima.